Então vamos lá, pessoal, resolver essa questão do Enem PPL 2013. Era uma questão que envolve os conhecimentos de cinemática, mais especificamente do movimento uniformemente variado. Então vamos ler a questão que diz assim: o trem de passageiros da estrada de ferro Vitória-Minas, que circula diariamente entre as cidades de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual é o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Filhote, essa é uma questão muito tranquila. Primeira percepção que tu tem que ter é que existem duas situações. No primeiro caso, ele vai precisar de uma distância de 400 metros para frenar, e no segundo caso, com a nova tecnologia, ele vai precisar de 250 metros para frear completamente. A questão ele quer a diferença entre as acelerações dos dois casos, ou seja, eu vou ter que encontrar a aceleração no primeiro caso, a aceleração no segundo caso e fazer a diferença entre elas, ok? Primeira coisa que eu percebo aqui é que os valores da distância estão em metros, as respostas estão em metros por segundo ao quadrado e a velocidade está em quilômetro por hora. Logo eu vou ter que transformar esse valor de velocidade. E eu lembro que 72 km por hora equivalem a 20 metros por segundo. Eu já expliquei para vocês que esse valor de velocidade é um dos que mais aparecem em provas tanto do Enem quanto dos demais vestibulares, ok? Então transformei o valor de velocidade. Aí eu lembro de uma relação que é a relação de velocidade média, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, em que a variação, ou seja, a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo, isso me dá a velocidade, e isso também pode ser igual à soma da velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Isso daqui também é a variação, aliás, perdão, é a velocidade média. Então, eu posso aplicar esta relação, que é uma das relações mais importantes no Enem, neste caso, nessa questão, que é dividido em duas partes. Então vamos lá, no primeiro caso, tá bom? No primeiro caso, em que a distância necessária para percorrer é 400 metros, eu aplico essa relação para eu encontrar o valor da aceleração nesse caso. Veja, então a distância percorrida é 400, como aqui diz na nossa relação, dividido pelo intervalo de tempo que demora para parar. Isso tem que ser igual. A velocidade final, filhote, ele começa com 20 metros por segundo e vai terminar com 0. Logo, a velocidade final é 0. Mas a velocidade inicial, que é 20, tudo isso dividido por 2. Preste atenção aqui. 0 mais 20 é 20. 20 dividido por 2, isso aqui, esta relação será 20 dividido por 2. Isso aqui tem que dar 10. Ok? Só que, quando eu tenho uma igualdade, se do lado direito dá 10, do lado esquerdo também tem que dar 10. Ou seja, o ΔT tem que ser um valor que, quando eu dividir 400 por ele, o resultado dê 10. E esse valor só pode ser o 40. Então, ele demora 40 segundos para frear. Ok? Esse é o tempo que demora para este veículo parar. E este corpo, ou este veículo, vai variar a sua velocidade de 20 metros por segundo, porque ele começa em 20 metros por segundo e ao final do movimento ele vai estar parado em 0. Ou seja, a variação na velocidade é 20 metros por segundo. E essa variação ocorre em 40 segundos. Aí eu aplico aquela regrinha de 3 básica que eu já ensinei para vocês muitas vezes, que é a seguinte: ele varia 20 metros por segundo
no tempo de 40 segundos. Em 1 segundo, qual vai ser o valor dessa variação? E aí eu percebo que, neste caso, a aceleração, ou seja, a variação no tempo de 1 segundo, corresponde a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é o valor da aceleração no primeiro caso, ok? Aí eu vou para o segundo caso, que é quando a distância reduziu, a distância para ele frenar reduziu para 250 metros. Aí eu aplico a mesma relação, só que agora a distância é 250 dividido pelo intervalo de tempo. Isso tem que ser igual à velocidade final, que é 0, mais a velocidade inicial, que é 20, dividido por 2. Meu querido amigo, esta relação aqui continua sendo 10. 0 mais 20 é 20, 20 dividido por 2 dá 10. Então isso aqui continua valendo 10, ok? Então, essa relação, se do lado direito dá 10, do lado esquerdo tem que dar 10, porque isso é uma igualdade. Logo, o intervalo de tempo tem que ser um valor que, quando eu dividir 250 por ele, dê 10. Então, o intervalo de tempo só pode ser 25 segundos. Por quê? Porque quando eu dividir 250 por 25, me dará 10. E aqui, de novo, a variação na velocidade continua sendo 20, porque no início ele tinha 20 metros por segundo e ao final do movimento ele vai parar, ele vai estar com 0. Logo, a variação nesta velocidade é 20. E aplica de novo a relação que eu já ensinei para vocês, filhote. 20 metros por segundo é a variação, e isso ocorreu num tempo de 25 segundos. Então, no tempo de 1 segundo, qual vai ser essa variação? X. Quando eu aplico a regra de 3, eu vou perceber que essa variação que ocorre aí corresponde a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui corresponde à aceleração no segundo caso, ok? Só que essa questão, ele quer a diferença, olha aqui, a diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da tecnologia. Então, a diferença, na verdade, ele quer saber a diferença das acelerações, basta tu subtrair a diferença aí. Então, seria 0,8 menos 0,5. Isso corresponde a 0,3 metros por segundo ao quadrado, que dá a alternativa da letra B, tranquilamente. Veja que isso aí é uma questão um pouco mais elaborada, mas ela não é difícil. Ela só se transformou demorada dessa forma porque eu fui revisar umas coisas que eu já expliquei para vocês e que eu estou detalhando passo a passo. Mas se tu fosse resolver essa questão na tua prova do Enem, tu já podia resolver isso rapidamente, detonando da forma que eu tenho ensinado para vocês, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e que da próxima vez você consiga resolver essas questões de forma mais tranquila.